Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre vocação, sobre batismo, aqui com o Delfim Carneiro, que está nos ajudando a olhar um pouco de uma outra maneira essa questão do batismo como a referência, a nossa inserção na vida da igreja e, claro, na vida em comum da sociedade. Então, por isso que é importante que você participe também, fazendo, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer para nós aqui, vamos tentar responder se vier alguma pergunta para nós. Por isso, gostaria de lembrar, 0 operadora 19 3871 9620 ou então serfeliz@rs21.com.br, esses dois meios de comunicação que você pode fazer o seu pedido de oração e também fazer os seus comentários se você achar por bem. Nós temos aqui alguns nomes de algumas pessoas que já ligaram pedindo orações, como a Maria de Lourdes Peixoto Lopes, ela é de Massapé, no Ceará. Ela pede oração por ela mesma, pela sua família. A Maria Cristina da Silva, ela é de Quirinópolis, em Goiás. Pede por sua saúde, pelos seus filhos, esposo, mãe, irmãos, pelo seu serviço, etc. E faz outros pedidos de oração aqui, inclusive por toda a sua família. A Maria, aliás, é a mesma que eu acabei de ler, a Gerci Lazarino Silva, é de Cuiabá, no Mato Grosso. Ela pede oração por ela mesma, pede pela alma também de Eva Deissa, também por 2 meses de falecimento, né, dessa pessoa, e pede por todos aqui da Rede Século XXI. Outra pessoa que faz o seu pedido de oração, uma Sueli de Fátima Libânio Medeiros, ela é de Campinas, no interior de São Paulo, aqui próximo de nós, pede oração de cura e libertação, proteção de Júnior, doutor Fernando, doutora Roseli, equipe, por várias intenções aqui. É importante como as pessoas se lembram de pedir por outras pessoas, isso é muito bom. Acho que a gente tem que ser solidário até nas nossas orações, então é bom a gente aprender essas coisas. Do Rio de Janeiro, a Maria José Bezerra de Melo, ela pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pelo tratamento que faz e pelas necessidades de todos os seus familiares. A Maria José Bezerra de Melo, do Rio de Janeiro também, aliás, a mesma pessoa, né? Vieram 2 pedidos aqui. Essa aqui também veio 2 pedidos que eu acabei de ler. A Lourdes Evangelista Nalati, ela é de Mirassol, interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por sua saúde e por outras intenções que ela apresenta aqui. A Maria Emília Rodrigues Machado, ela é de Vitória, no Espírito Santo, pede pela sua filha que está fazendo um concurso, que a luz de Deus, claro, possa estar com ela, iluminando-a. A gente tem que acreditar um pouco mais na ação do Espírito Santo, viu? É uma das coisas que eu sempre apresento. Eu acho que tem que ser uma preocupação nossa, porque às vezes as pessoas, é claro que a gente quando tem que prestar um concurso, ou tem que fazer algum outro trabalho, quando a gente vai estudar, quando a gente vai até mesmo rezar, a gente tem que pedir, claro, a oração do Espírito Santo. A gente tem que se preparar também, claro. A gente não pode só achar que o Espírito Santo vai vir, vai povoar a nossa cabeça com tudo aquilo que a gente não estudou. Isso. Senão a gente complica um pouco o papel do Espírito Santo. Ele não tem que estudar para mim, ele tem que me ajudar a ter força diante daquilo que eu estou fazendo. Então, quando a pessoa pede pela proteção, para que o Espírito Santo guie, isso é muito bom. É sinal de que as pessoas têm acreditado um pouco mais nisso, não é? Queria ler também o nome dessas pessoas que se tornaram sócias. A Elisete Carneiro, de Pinhais, quase parente aí, ó. Elisete Carneiro, de Pinhais, no Paraná. Ela se tornou uma nova sócia. Muito obrigado. Então, você vai concorrer na sexta-feira agora no programa Sócios na Fé ao kit que a gente tinha apresentado no início do programa. A Terezinha Rui Paladino, ela é de Itatiba, aqui no interior de São Paulo, também tornou-se uma nova sócia. Muito obrigado, que Deus ajude e fortaleça todos vocês por este sim que vocês deram. A gente chama o sim de evangelização. Depois eu continuo lendo esses outros pedidos aqui e gostaria que a gente continuasse o nosso papo. Eu até lembrar essa questão do Espírito Santo, o que você acha disso? Quando as pessoas pedem a ação do Espírito Santo, mas não fazem a parte dela. Às vezes tem um pouco disso, não é? Uma vez eu escutei um rabino falando no rádio sobre esse assunto, de que quando pedir as coisas para Deus, para o Espírito Santo, né? Então ele falou assim, não pense você que na hora que você for fazer uma prova, que você não estudou, que você não se esforçou e tudo mais, aí você reza e você vai bem nessa prova. Não vai.
Não vai porque o Não seu vai papel, por- o exato, Espírito você Santo não vai fez. fazer. Exato, pô. Mesmo porque se o Espírito Santo tivesse isso, ele estaria cometendo Um grande erro. uma injustiça com o outro que... Então, você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Mas é verdade. esquece. Você sabe que as pessoas pedem muito a oração da gente para isso, por exemplo, quando vão prestar um concurso, quando vão fazer alguma prova. Eu acho muito bonito isso. Tem muitos jovens que fazem isso. Eu acho muito bonito, mas de fato tem que pensar nisso. E eu sempre digo, olha, o Espírito Santo não vai fazer o seu papel. Não. Já pensou, se fosse assim, seria muito bom, não é? Você tem um grande concurso, você imagina quantos mil concursos nós temos por aí. Eu acho importante isso, como a nossa querida irmã aqui fez o pedido, e vamos rezar sim. Deus vai abençoar, vai iluminar, o Espírito Santo vai estar com a pessoa, mas ela vai fazer a parte dela também estudando. Exato, né? Senão... O que acontece é que muitas vezes as pessoas vão fazer esses concursos, vão fazer essas provas, e a pessoa perde a tranquilidade, né? Uhum. Então, de repente, nesse aspecto, Ajuda com certeza muito. ajuda. Ajuda porque dá até aquela tranquilidade, Isso, aquela que você confiança. precisa. Você fala assim, pô, eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer. Então, agora, dá aquela confiança. tranquila pela ação do Espírito Santo. Isso. Agora é o seguinte, o Papa Francisco, todos nós temos acompanhado com muita alegria os ensinamentos, os textos que ele tem escrito, e ele ele escreveu um texto sobre a questão dos leigos, muito interessante porque ele fala que a igreja não pode ser babá dos leigos. O texto, a temática é justamente esta, a igreja ela não pode ser babá dos leigos, porque cada pessoa tem o seu papel dentro da igreja, né? Não se pode, por exemplo, clericalizar o leigo, dizendo agora você vai fazer tudo aquilo que o padre faz e o padre vai fazer tudo aquilo que você faz. Cada um no seu papel, dependendo, claro, da forma como você exerce o seu trabalho na comunidade. E o Papa diz assim, num dos textos ele fala assim, ó, o poder do batismo leva os cristãos à valentia de anunciar Jesus, inclusive sem segurança, até em meio às perseguições. E é bonito isso porque às vezes nós temos uma dimensão de um batismo que não nos leva a um comprometimento. E às vezes isso acontece, né? Às vezes quando você, até você dizia isso num dos blocos anteriores, você dizia assim, de a pessoa assumir aquilo que o compromisso de fato que ela tem com o batismo. E quando a gente assume isso, pode ser que isso cause um certo desconforto com outras pessoas, né? Quer dizer, quando você testemunha a sua fé, acaba incomodando também os outros, não é? Sim, sim. Isso é fundamental. O que o Papa fala sobre quando a gente é batizado, e a teóloga também falou que o batismo não é simplesmente apagar uma mancha, muito pelo contrário, o batismo ele coloca na gente uma marca, que a gente chama de marca indelével, que a gente tem que ser, as pessoas têm que saber que nós somos cristãos, sem a gente falar que é cristão. Ótimo isso, olha, é bom, guarda isso. Então, ela tem que notar que você é uma pessoa diferente. E por que você é uma pessoa diferente? Por que você é uma pessoa melhor? E aí a pessoa vai... Aí sim você pode até se declarar, não, eu sou assim porque eu sou cristão. O papel do leigo nesse aspecto ele é de fundamental importância. Talvez, em termos de fazer com que o reino de Deus aconteça no nosso meio, talvez seja, eu não sei se eu estaria certo falar isso, mas talvez seja mais importante do que o do próprio padre, porque nós é que estamos lá no meio. Se a gente não fizer o nosso trabalho como cristão, no meio onde a gente está, não vai ter. O padre pode fazer o que ele quiser lá na igreja, não vai surtir efeito. Porque é importante que a pessoa... não multiplicar isso. Claro, exato. Porque assim, a pessoa na sua família, no seu trabalho, aquilo que a gente dizia antes, cada um desempenha o seu papel, né? Da sua maneira. Por isso que é importante você dizer isso, né? Não adianta nada. Às vezes você pode, enquanto padre, né, fazer uma bela homilia, se esgoelar lá no presbitério, fazendo uma bela celebração. Mas isso precisa ter o papel do leigo que vai, a partir do seu trabalho, dentro, né, onde a pessoa estiver, ela vá sendo essa pessoa multiplicadora daquilo que ela ouviu, da palavra de Deus, e o testemunho que ela dá, como o Delfim estava dizendo. Quer dizer, você ser testemunha, sem precisar ficar gritando aí nas praças públicas de que você é. Né? Eu acho que, claro, tem o seu papel importante também, mas o testemunho é fundamental. Nós tivemos um encontro do clero no início de agosto, uma semana que nós fomos participar aqui em Itaici,
E o orientador, ele falava justamente isto. Ele falava assim, o testemunho ele tem que ser de uma maneira muito discreta, porque Sim. ele funciona mais, porque a pessoa percebe assim, olha, aquela pessoa tem um modo de agir, de falar com o outro, de perceber o outro, e o que essa pessoa tem de diferente? É isso que você acabou de dizer. A gente perceber um pouco melhor como que a gente pode viver o nosso batismo, aquilo que é importante para nós. E dentro disso que eu comentei do Papa Francisco, ele fala assim, que as pessoas se esquecem que nas primeiras comunidades, as pessoas, até pela perseguição, por serem cristãos, começaram a sair de um lugar e ir para outros lugares para testemunhar a palavra, e elas foram sem os apóstolos. Elas acreditaram tanto no batismo que elas receberam, que independente dos apóstolos, elas iam e testemunhavam. Então, isso que o Delfim estava dizendo. Independente do padre, independente do bispo, independente do papa, cada um tem que dar o seu testemunho, enquanto a vocação que a pessoa recebe do batismo, né? Exato. E quando a gente... O batismo, quando a gente é batizado, é o primeiro sacramento. E depois a gente tem outros sacramentos, que é justamente dar continuidade a essa ação de Deus na nossa vida. Eu costumava falar quando eu fazia, nos encontros que eu faço de batismo, sobre cada sacramento, qual é a importância desse sacramento na minha vida. E aí eu falava para eles sobre o sacramento da Eucaristia. As pessoas vão à missa, recebem o sacramento da Eucaristia, mas elas não prestam atenção numa coisa que é dito, que o padre fala, fazer isso em minha memória. Se a gente vai à missa, comunga, e durante a semana, se a gente lembrar, quando eu estou agindo, quando eu vou ter que tomar alguma decisão, se eu lembrar que eu comunguei, se eu lembrar que esse ato de comungar é permitir que Deus faça parte da minha vida, é permitir que eu seja instrumento da manifestação do reino de Deus, só lembrar disso, talvez a minha decisão seja uma decisão mais acertada. Eucaristia é fundamental, né? As pessoas vão, comungam e depois esquecem disso, né? Então, fazer isso em minha memória, ou seja, eu faço isso para lembrar que eu sou cristão, para lembrar que Deus age em mim. Claro, então, sem isso dúvida. É bonito isso, porque às vezes as pessoas de fato precisariam ter um pouco mais de consciência disso, né? A participar da Eucaristia, da Santa Missa, é participar aliás, é ser cúmplice daquilo que está acontecendo, que está acontecendo ali. Então, quando você comunga, de fato, você precisa ter um pouco mais de consciência do quanto Deus está agindo em você. Nós falávamos da vocação no início, e você até comentava assim, eu antes fiquei no seminário 4 anos, depois saiu do seminário, se casou, e saiu ontem, se não me engano, uma notícia num dos sites católicos, que eu gostaria de passar essa notícia para você, que está em casa, que nós achamos uma notícia muito interessante. E a notícia é a seguinte, um homem, ele viúvo de 71 anos, com 8 filhos e 18 netos, ele foi ordenado sacerdote. Henrique Martinez Domingues, ele tem 71 anos de idade e quando ainda era jovem, ele ingressou no seminário, mas por motivos de saúde ele deixou os estudos e conheceu a jovem Guilhermina, com quem se casou e, claro, se dedicou ao apostolado matrimonial. Com ela, Henrique teve 8 filhos, 18 netos. Henrique e Guilhermina sempre viveram um apostolado em seu matrimônio. Participaram de iniciativas solidárias e conseguiram fundar uma escola primária e outra secundária, uma clínica e também construíram uma capela. Henrique recorda que, um ano depois de seu matrimônio, começou a escutar de diferentes pessoas sobre o diaconato permanente que existe na nossa igreja. Preparou-se e foi ordenado diácono permanente. A morte de sua esposa após 44 anos de matrimônio foi uma mudança forte na vida de Henrique. Ele, que já havia ingressado no seminário antes de conhecer a sua esposa, ele retomou os estudos e, com motivação do seu arcebispo local e também a autorização da Santa Sé, ele ordenou-se padre no último dia 15 de agosto, na presença de seus filhos e netos, na Catedral de Chihuahua, no México. Uma notícia muito bonita e muito importante para nós que, às vezes, achamos que a nossa vocação é algo que nós já conseguimos segurar, conseguimos ter o completo domínio sobre isso.
E a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Sempre a gente tem que pensar na graça que Deus faz acontecer na nossa vida. E este Henrique, um testemunho muito bonito, não é? Sim. Depois de 44 anos de casado, de matrimônio, a esposa falece e ele se torna padre. Existem outros casos assim, né? Você conhece algum caso assim? Não. Eu só conheço de noticiário. Noticiário, assim, mas sim. aqui no Brasil parece que já Tem já bastante. tem isso. Eu, quando eu fazia teologia, eu estudei com uma freira, né, que é uma freira que o seu pai era padre. Justamente nesse mesmo caso aí do Henrique, agora padre Henriques, lá no México, que viveu de maneira muito plena a sua vocação. Você falava essa questão do testemunho, nós falávamos da questão do testemunho. Eu acho que quando a gente percebe melhor o que a gente vai fazer dentro da igreja, a gente faz melhor. E você citava essa questão da Eucaristia, né? E a gente, até um dos propósitos para a gente conversar era justamente isso, né? O que a Eucaristia faz na nossa vida, né? Você já começou falando isso. A Eucaristia como uma referência que a gente tem que ter para cada um de nós, naquilo que a gente vai fazer, quando a gente termina a nossa Santa Missa. Você acha que as pessoas hoje não estão, eu não digo banalizar, mas precisariam ter um pouco mais de consciência desse papel da comunhão na sua vida? Com certeza, porque a Eucaristia tem, eu sempre penso o seguinte: toda vez que eu pratico um sacramento, eu tenho que ter consciência que eu estou permitindo a ação de Deus na minha vida. Uhum. E isso tem que me modificar, para melhor, evidentemente. Claro. Então, se eu comungo simplesmente por comungar, porque todo mundo na hora da comunhão levanta e vai lá para receber a Eucaristia, só por isso, você não está fazendo isso com consciência. E não tem motivação. E não tem motivação. Então, não vai fazer... Você tem que ter consciência disso. Você tem que falar assim, olha, isso tem que mudar a minha vida. Um propósito de conversão mesmo, né? Isso. Um propósito de conversão na nossa vida. Fazer isso em minha memória, eu tenho que lembrar disso. Lógico. Então, você vê que o nosso assunto de hoje é sobre aquilo que você, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, pode vivenciar. Um testemunho a partir da Eucaristia, um testemunho a partir do batismo, um testemunho que, enquanto leigo, você precisa oferecer a toda a nossa igreja. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos continuar conversando sobre esse assunto. Nós temos aí ainda um bloco para que você participe. Mande o seu pedido de oração através do telefone 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. O intervalo é bem rápido e a gente já volta. Um instante só.